Bom, gente, então a nossa aula de hoje, né, ela vai estar sendo, né, muito importante para o entendimento, né, do conteúdo que iremos abordar, que é o conteúdo de mecânica, tá? Então, teremos, né, a introdução, vamos dizer assim, ao estudo da cinemática. Então, começaremos falando, né, sobre a cinemática, né? Eu sempre gosto de citar, às vezes até é bem mais simples de a gente conseguir compreender que a cinemática, ela é o estudo do movimento. Isso a gente sabe, isso a gente aprende lá no ensino médio, né? Cinemática é o estudo do movimento. Então, todos os movimentos que a gente imaginar que existem, então meio que a gente não imaginar que exista, a gente vai estar estudando dentro da cinemática. Mas existem dois movimentos muito importantes, né? Que eu falo até assim, que eles vão regir toda a cinemática, né? Inclusive até o que vem depois da cinemática, que é a dinâmica, esses dois movimentos ele vai estar inserido ali dentro, né? Então, a aula de cinemática, eu sempre gosto de frisar isso, por quê? Porque quando a gente vai procurar uma videoaula no YouTube sobre cinemática, aí você vai achar lá lançamento vertical, queda livre, lançamento oblíquo, lançamento horizontal. Gente, o que eu quero que vocês entendam nessa aula é que todos esses lançamentos que geralmente a gente estuda dentro da cinemática, eles partem de dois princípios, de dois movimentos que a gente aprende, né? Lá no início, que a gente às vezes não dá muito cartaz, mas aí quando a gente começa a estudar lançamento é que a gente vai entender, e às vezes sinceramente nem entende, mas a gente sabe que está inserido ali, tá? Então, o meu objetivo é que a gente entenda cada movimento e que a gente saiba resolver as questões, tá certo? De lançamento. Seja qualquer tipo de lançamento que eu falei aqui, né? E a gente tem que tentar deixar o óbvio. Como assim, professor? Sabe quando a gente sempre faz aquela situação específica? Ah, eu tenho uma situação tal que sempre cai nas questões. Tá, beleza, mas sabe o que, que acontece? De tanto já cair na questão, isso daqui já está frisado demais. Né? O cara que vai fazer a prova, ele vai dizer, ó, isso aqui já caiu muito. Eu quero uma coisa nova, eu quero colocar algo novo. Então a gente tem que deixar do óbvio, né? E tentar progredir e pensar como o cara que faz a nossa prova. Isso é o importante, né? Então, dentro da cinemática, a gente separa, a gente divide a cinemática em duas partes, né? A gente vai separar a cinemática em dois movimentos. A gente vai ter dentro da cinemática o MU, né? O MU, que é o movimento uniforme, né? Que a gente vai falar sobre ele na aula de hoje, inclusive, né? E dentro da cinemática também nós teremos, né, o outro movimento que é o MUV, que é o movimento uniformemente variado, tá? Esses dois movimentos, eles são muito importantes dentro da cinemática, dentro da mecânica, da física clássica, né? Chamaremos a partir de agora de física clássica. Por que eu vou chamar de física clássica? Porque a nossa prova agora, ela gostou, né? E consequentemente ela vai gostar mais ainda depois de utilizar a física moderna, né? Então a gente tem que saber diferenciar o que é física clássica e o que é física moderna. O que a gente estuda aqui, né, dentro da mecânica é a física clássica, a física newtoniana, que geralmente a gente chama,
né? Então, a cinemática faz parte da física clássica, da física newtoniana, né? Onde a gente separa a cinemática em dois movimentos, movimento uniforme e movimento uniformemente variado. Perceba que quando você procura questões, ou quando você define física clássica e física moderna, tá? Vou definir. A física clássica, ela é a física newtoniana, ela é a física que foi desenvolvida até meados de 1900. Tudo que foi desenvolvido até 1900, a gente chama de física clássica, que é aquela física onde a gente assemelha muito a situações cotidianas, a situações em que a gente pode estar inserido nela. Então, por exemplo, eu estou caminhando, eu estou correndo, eu estou dentro de um carro, né? Óbvio que naquela época não tinha carro, mas a gente pode associar isso porque está associado ao ser humano, a coisas que a gente consegue suportar, né? Estou numa bicicleta, né? Estou no avião. Isso daí é relacionado a gente. A gente pode estar inserido nesses exemplos. Então, a gente chama isso de física clássica. Quando a gente parte para a física moderna, o que é que acontece na física moderna? A física moderna ela é uma física que foi desenvolvida depois de 1900, né? Que já veio aí um pessoal muito doido, que começou a ter umas ideias bem viajadas, né? E começou a dar exemplos de coisas que acontecem em que o corpo, o ser humano, não consegue estar inserido ali. Por exemplo, a gente sabe que a velocidade da luz é a maior velocidade, né, já encontrada na natureza, é a velocidade limite. Então, por exemplo, um avião caça, ele não chega nem perto da velocidade da luz. Ele chega a 2.000 quilômetros por hora. Né? A velocidade da luz é 300 mil quilômetros por segundo. É uma coisa surpreendente, é uma coisa que o ser humano não consegue chegar. Mas, por exemplo, uma partícula consegue viajar perto da velocidade da luz. A luz viaja na velocidade da luz. Então, a física moderna ela surge depois de 1900 com hipóteses de quê? De que eu vou poder dar referenciais das situações perto da velocidade da luz, né? E aí a gente não consegue na física moderna usar o que a gente aprende na física clássica. Aquelas fórmulas sorvetão, vovô é ateu, equação de Torricelli, a gente não usa na física moderna. Por quê? Porque não condiz a realidade da física moderna. Entendeu? A física moderna envolve velocidades muito altas. Então, não conseguimos usar a física clássica para atribuir a física moderna. Né? Por exemplo, a física moderna também estuda a questão nuclear, a questão do modelo atômico, da radioatividade, né? Coisas que a física clássica não conseguia fazer até 1900. Aí isso é a diferença entre a física clássica e a física moderna. A moderna surgiu depois de 1900 com ideias de Einstein, né, de Planck, de Marie Curie, de de Broglie. Tem vários nomes importantes dentro da física moderna, inclusive a gente vai ter o curso de física moderna aqui, né? A gente vai rever tudo direitinho, porque foi uma surpresa para todo mundo na prova passada ter caído física moderna, né? Todo mundo achava que não, vai cair uma questãozinha ali de física moderna e tal, e caiu 3 questões de física moderna, né? Dentro do nosso assunto da prova, né? Então, possivelmente caia mais questões esse ano. Esse ano não, né? Na segunda prova. Esse ano a gente já está na segunda prova desse ano, então a gente vai estar preparado para isso, né? A gente vai ver, quando entrar em física moderna, as situações específicas da física moderna que a gente não consegue ver, né? Adiantando, é uma viagem que você faz, mas é interessante, é algo bem legal, assim, da gente entender, porque quando a gente entende física moderna, a gente entende toda a tecnologia que surge ao nosso redor, porque a gente só tem celular, a gente só tem computador, a gente só tem os equipamentos eletrônicos que a gente tem hoje devido à física moderna. Se não fosse isso, a gente não tinha. Né? Os equipamentos hospitalares, a maioria surgiu
depois da física moderna, porque a gente começou a descobrir, né, o computador quântico, a tecnologia mais avançada, o material radioativo para fazer exame de raio-x, tomografia, né? Tudo isso surgiu depois da física moderna. Então, ela tem um peso muito grande. Infelizmente, a gente não estuda tanto como era para estudar. Mas, assim, né? Aos passos largos, a gente vai aprendendo um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho. Até porque a nossa prova requer um pouquinho desse conhecimento. Tá? Mas voltando para a física clássica, voltando para a situação que a gente está aqui. A nossa cinemática vai ser separada em duas: movimento uniforme, movimento uniformemente variado, tá? E perceba, né, que quando você vai procurar questões, ou então você vai procurar uma videoaula sobre esses movimentos, aparece lá MRU ou MRUV, né? Eu sempre gosto de não colocar a trajetória, né, como princípio. Por quê? Quando eu falo MRU, eu estou falando que o movimento é retilíneo uniforme. Ou seja, a trajetória é retilínea, está acontecendo em linha reta, né? Mas a gente também pode ter o MCU, movimento circular uniforme, que acontece no círculo, né? Então, qual é a diferença do MRU para o MCU? É praticamente a trajetória. Então, todas as características que a gente aprende no modo geral em MU é as mesmas que a gente aprende no MRU e no MCU. Então, quando a gente entende que o MU ou MUV, que também pode ser fracionado em MRUV ou MCUV, é a mesma coisa, quando a gente chegar nesse assunto específico, as coisas melhoram. Fica mais fácil a gente entender, né? Então, uma coisa importante que eu tenho que reforçar, que a gente tem que lembrar, é o seguinte: na cinemática, ou em qualquer questão que a gente envolva, né, a nossa física clássica, eu vou ter um sistema de referencial. Então, uma coisa muito importante dentro da física é entender sobre o referencial. Olha só, referencial. O que é um referencial, né? A gente fala que um referencial é um ponto qualquer no espaço que a gente vai definir um movimento. Vou repetir. O referencial é um ponto qualquer no espaço que a gente vai definir se aquele corpo tem movimento ou não. Então, por exemplo, para mim falar agora, veio um negócio bem esquisito do português. Para mim falar ou para eu falar? E aí, vocês estão estudando português? Eu, Porque mim não tem eu, tudo a ver, eu acho. eu, eu. Para que eu consiga falar melhor, para que eu consiga falar que eu estou em movimento, quem é o meu referencial agora nesse momento? É o chão. Porque o chão está parado e eu estou mudando de posição em relação ao chão. Então, o referencial nesse momento em que eu digo que estou em movimento é o meu chão. Agora, por exemplo, estou aqui, estou andando. Aí eu olho para a câmera e digo: ei, eu estou parado e você que está em movimento. Porque eu mudei de referencial, né? Eu mudei o meu referencial. Então, por mais que você saiba que eu estou em movimento, mas para mim, quem está se movimentando é a câmera. Porque ela praticamente está mudando de posição em relação ao meu referencial. Entendeu? É só lembrar que você está lá dentro do carro, olha para fora do carro.
Quando você olha para fora do carro, você vê tudo se movimentando. Então, para você que colocou o referencial fora do carro, tudo que está fora do carro está se movimentando. Agora, se você olha para quem está dentro do carro, não é você que está se movimentando. É a pessoa que está dentro do carro que está em movimento. Porque você mudou de referencial. O seu referencial agora é o carro. Ou a pessoa que está lá dentro do carro. Então, a pessoa está em movimento junto com o carro. Você, dentro do carro, você sabe que o carro está em movimento? Sabe. Mas para a física, para você adotar o referencial do carro, você está parado. Mas, teoricamente, se alguém está fora do carro, vê você em movimento, porque o carro está em movimento. Entendeu? É meio doido no início, mas é só lembrar o seguinte, que se eu mudo de referencial, né, a questão do movimento também pode mudar. Então, quem define se o corpo está em movimento ou não é o meu referencial, tá? Então, o referencial, ele vai definir se o corpo está ou não em movimento, tá? Então, ele é o responsável por definir o nosso querido e belo movimento. Mas, professor, vamos lá. O que é esse movimento? Né? O que a gente pode definir como movimento? A primeira ideia de movimento é a mudança de espaço. O que seria a mudança de espaço? É a mudança de posição. Imagina que aqui nesse local, né? Vou pegar minha régua aqui para melhorar. Nesse primeiro momento aqui, eu estou situado em 40 centímetros da minha régua. Aí eu vou e chego aqui. Cheguei em 30. Ou seja, eu mudei de posição. Se eu mudei de posição, eu tive o quê? Um movimento. Então, movimento é a mudança de posição, de local. Quando você muda de local, você tem um movimento. Então, movimento, ó, movimento é a mudança, de posição. Posição. Tá? Então, mudei de posição, eu tenho movimento. Tá? Para definir esse movimento, eu preciso de quem? De um referencial. Tá? Lembre, para mim definir se um corpo está em movimento ou não, eu sempre preciso de um referencial, porque é esse referencial que vai me dar a minha posição. Tá? É o referencial que vai dar a minha posição. Professor, eu tenho que ter cuidado com algumas palavras, né, que dão alusão ao movimento. São duas coisas assim, que são bem parecidas, mas que não são iguais. Que é o quê? O nosso movimento, né, eu sempre gosto de falar, né, que geralmente nas questões traz duas ideias de movimento. Eu posso ter o movimento sendo chamado de deslocamento, ó, deslocamento, como eu posso ter o movimento também chamado de trajetória. Trajetória, né? Perceba que são palavras sinônimas de movimento, mas que não são a mesma coisa. Por quê? Vamos lá. Vou desenhar aqui dois pontos no espaço qualquer. Tem aqui o ponto A, tem aqui o ponto B, tá? Imagina que uma colega sua chamada Júlia, ela vai sair do ponto A para o ponto B.
né? E ela vai fazer o seguinte percurso até chegar em B. Ela vai fazer esse percurso aqui, ó. Vou chamar de percurso 1. Aqui é Júlia, tá? Júlia fez o percurso 1. Nossa colega Manu, né? Ela também estava no ponto A e foi para o ponto B. Só que Manu, olha o que Manu fez, ó. Ó, para chegar em B. Ó, Manu fez outro percurso para chegar até o ponto B, né? Beleza. Aí nossa colega Fran, né, uma pessoa mais esperta, disse, ó, eu vou para até o ponto B, mas eu faço isso daqui, ó. Fran fez o caminho AB, né, mais reto. Se eu perguntasse a vocês, existe algo comum entre Jéssica, Fran, né, e Manu? Eu troquei aqui, mas é Manu e Fran. Existe algo comum entre elas três? Aí você vai dizer, professor, existe. Fala, quer falar? Não, pode continuar. Ah, tá. Existe algo comum entre elas três, que é o quê? Todas partiram do mesmo local A e chegaram no mesmo local B, né? Porém, cada uma foi por um caminho, por um percurso diferente, né? Então, a ideia que a gente deve ter de trajetória é que cada uma fez uma trajetória diferente, cada uma fez um caminho diferente, um percurso diferente para chegar. E o deslocamento, ele é justamente a posição inicial, que é A, e a posição final, que é B. Ou seja, todas tiveram o mesmo deslocamento. Então, essa é a diferença entre trajetória e deslocamento. Trajetória é o caminho. Eu posso ter diversos caminhos para o mesmo deslocamento. E a gente, às vezes, erra esse conceito de achar que trajetória e deslocamento são a mesma coisa. Mas não é. Trajetória é o caminho. Trajetória é o caminho, tá? E deslocamento é a posição. Ah, professor, agora eu estou entendendo, né? Então, quer dizer que o deslocamento de Jéssica foi igual ao deslocamento, né, de Manu, que foi igual ao deslocamento de quem? De Fran. Mas cada uma teve uma trajetória diferente, né? Cada uma teve uma trajetória diferente. Porque seguiram por caminhos diferentes. Tá claro, gente, até aqui? Tá todo mundo entendendo direitinho? Aham. Show. Professor, então peraí. A gente aprendeu, né? Só recapitulando aí, a gente aprendeu que para mim conseguir ter movimento, eu preciso da mudança de posição. Ou seja, eu preciso de um deslocamento. E esse deslocamento, né, essa mudança de posição, ela só é definida se eu tiver quem? Um referencial, tá? Então, pensa que o deslocamento é a posição. Então, A é a minha posição inicial.
B é a minha posição final. Então, o meu deslocamento, ele nada mais, nada menos vai ser do que a mudança de posição, a variação dessa posição. Então, no momento em que eu mudo minha posição, né, eu tenho um deslocamento, eu tenho uma variação de posição. E essa variação da posição, essa variação da posição, nós podemos chamar, né, de variação do espaço, já que a gente está mudando o espaço, né? Variação do espaço, né? Que geralmente a gente chama de delta S, né? Delta S é a variação. Por que, professor, apareceu esse delta? Porque toda vez que eu mudar, que eu variar, o meu delta aparece. Então, o delta significa, ó, variação. E o que é essa variação? Essa variação é a diferença entre a posição final e a posição inicial. Então, por isso que o delta S que a gente aprende, né, é nada mais, nada menos do que o espaço final menos o espaço inicial, ou a posição final menos a posição inicial, tá? Então, essa é a primeira relação importante, né, que a gente tem que tentar fixar na nossa cabeça a respeito do movimento. Se eu movimento, eu tenho uma mudança de posição. E essa mudança de posição vai me dar a minha variação de posição ou variação do espaço, né? Que a gente chama de delta S, tá? Prof, interessante isso, né? Por quê? Porque no momento em que eu me desloco, que eu mudo de posição, se eu pegar um relógio, tá aqui, eu vou pegar o meu relógio e vou botar num cronômetro. Botar no cronômetro. Aqui, cronômetro. Cronômetro. Tá aqui, ó, cronômetro, né? Aí eu vou iniciar esse cronômetro. Liguei ele. Aí eu comecei a andar. Aí eu percebi que durante a minha andada, a minha caminhada, a minha mudança de posição, o tempo foi passando, né? O tempo foi passando. Então, essa mudança de posição, ela acaba gerando uma mudança de tempo, né? Uma alteração no tempo. Então, se você faz percursos mais longos, consequentemente, você vai ter um tempo maior gasto, né? Tudo depende da situação que você está analisando. Mas o tempo ele não para de correr. Quando a gente está fazendo um percurso, um deslocamento, uma mudança de posição, esse tempo vai passando, né? E o interessante é que com essa mudança de espaço e com essa mudança de tempo, a gente cria uma grandeza muito importante dentro da nossa cinemática. Eita, e agora que eu percebi que o nome está errado. É cinemática. E eu botei cinemática. Ninguém falou nada, né? Ninguém nem percebeu que o nome estava aqui, estava errado aí, né? Dentro da cinemática eu crio essa grandeza tão importante que é justamente a relação entre a minha mudança de espaço e a minha mudança de tempo. Alguém chuta? Chuta quem é? É a nossa velocidade, né? Então, saiba que a velocidade ela surge com o movimento. A velocidade ela vai surgir
com o movimento. Se tem movimento, tem velocidade. Então, o nosso movimento, eu vou puxar a setinha lá para baixo, o nosso movimento, ó, vai gerar a grandeza que chamaremos de velocidade, né? Vou dar a definição da velocidade de uma forma bem legal, para a gente entender o que é a velocidade. Vamos lá. Eu estou caminhando. O tempo está passando. Se eu inventar de correr, ao invés de caminhar, vocês concordam comigo que quando eu começar a correr, o tempo gasto para chegar de um local para o outro vai diminuir, né? E se eu diminuo o tempo, né, eu estou andando mais rápido, eu estou mais rápido. Por isso que um carro, uma moto, né, consegue chegar bem mais rápido, com um tempo bem menor do que uma pessoa caminhando normal ou correndo. Por quê? Porque ela gasta menos tempo. E se ela gasta menos tempo, ela é rápida, ela é mais rápida, né? Então a velocidade, ela está ligada justamente com a questão da rapidez, né? Eu até digo assim, a velocidade é a rapidez com que um corpo muda de posição. Quanto mais rápido ele mudar de posição, maior é a velocidade. Se eu estou andando devagarinho, o tempo vai demorar mais para passar, né? Ou seja, a velocidade é menor. Então, professor, a nossa velocidade, a nossa velocidade, ela é muito importante dentro do movimento. Por quê? Porque ela nada mais é do que a rapidez, é a rapidez com que um corpo muda sua posição, tá? Então, quanto mais rápido esse corpo mudar de posição, maior é a velocidade. Mas o interessante, o mais legal aí de tudo isso, é que você entenda que a velocidade, ela tem N formas, N maneiras de ser descoberta, né? Tem várias formulazinhas que a gente vai aprender ao longo das nossas aulas, né, que conseguem determinar essa velocidade. Mas existe um cálculo muito simples, e por mais que ele seja simples, mas ele cai bastante nas provas, que é a gente pegar a mudança de posição e a mudança do tempo e calcular uma média desse valor, que a gente vai chamar de velocidade média. Óbvio, né, que você vai começar a correr, então sua velocidade ela pode mudar ao longo do percurso, você pode cansar, pode parar, mas a ideia da velocidade média é justamente calcular uma velocidade que mediou todo o seu percurso. Então a velocidade média, ela é justamente a velocidade, né, gerada a partir da média do percurso que você está fazendo. Então a gente chega na fórmula clássica da velocidade, né? Da nossa querida velocidade média. Então, a velocidade média, ela é calculada como sendo ΔS sobre ΔT. Velocidade média, né? Lembrando que a velocidade média, tá certo? É a média da velocidade, tá? Essa velocidade aqui
Até então, a gente só está preocupado em calcular a sua média, não está preocupado em calcular quem é a velocidade final, quem é a velocidade inicial, não. A gente só está preocupado em determinar a velocidade média do percurso, tá? Seria nada mais, nada menos do que a variação do espaço, né? Ó, é a variação do espaço e a variação do tempo. Variação do tempo, né? E aqui, como a gente sabe, né, é a nossa velocidade média, tá certo? Ó, então, queremos encontrar a velocidade média de um corpo só, tá certo? Fazendo apenas um percurso, utilizaremos a fórmula ΔS sobre ΔT. Mudança de posição, mudança de espaço sobre a mudança de tempo, né? Essa é a fórmula da nossa velocidade média. Ah, professor, mas espera aí, por quê? Chego lá no carro, tem lá o velocímetro do carro e eu tenho a medida do velocímetro do carro em quilômetros por hora, né? O que quer dizer quilômetros por hora? Quer dizer que o espaço ele está sendo medido em quilômetros e o tempo está sendo medido em horas, né? Mas aí nas questões da prova, da lista de exercício, tem metro por segundo, né? Ou seja, é porque o espaço está sendo medido em metro e o tempo está sendo medido em segundo, né? Então, tem alguma forma da gente conseguir, né, saber o que a questão quer da gente? Bom, a gente vai analisar o que a questão está pedindo para a gente, né? Mas a gente sabe e deve ter uma noção de que toda grandeza física, ó, toda grandeza, toda grandeza física, né? Toda grandeza física dimensional terá uma unidade. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que existem grandezas dimensionais e existem grandezas adimensionais. O que seria uma grandeza adimensional? Seria uma grandeza que ela não tem unidade, né? Ela não tem unidade, então ela pode ser um valor numérico apenas, 2, 3, 5, 10, 15, 20. Agora, uma grandeza dimensional é porque ela vai ter uma unidade, ou seja, ela vai ter unidades como metro por segundo, quilômetros por hora, graus Celsius, metro, centímetro, segundos, horas, né? Então, cada grandeza física dimensional, ela vai ter uma unidade. E essa unidade, ela é gerida, né? Consegue ser, né, representada pelo sistema, ó, sistema internacional de unidades. De unidades. Que geralmente a gente vai chamar a partir de agora, né, de SI, Sistema Internacional de Unidades. Então, tudo que você vê na questão, na lista de exercício, falando sobre SI, SI significa Sistema Internacional de Unidades. Então, toda grandeza vai ter a sua grandeza do SI e a sua grandeza usual, tá? Então, por exemplo,
No SI, ó, no SI, o espaço, né? O espaço, ele vai ser medido em metro. No SI, tá? No Sistema Internacional, o espaço é medido em metro. O tempo, ele vai ser medido em segundos. Então, quando a gente junta espaço dividido pelo tempo, eu crio a nossa velocidade. Né? E essa velocidade, ela vai ser medida em metros por segundo. Pronto. Então, no sistema internacional, a unidade da velocidade é metro por segundo, porque o espaço é metro e o tempo é segundo. Né? Agora, usualmente, né? Usualmente, já pode ser diferente. Então, por exemplo, o nosso espaço, usualmente, ele pode ser em quilômetros, em milhas, né? Dependendo daí da situação. O tempo, ele pode ser medido em hora, em minutos, em dias. Eu estou botando o que geralmente mais cai nas questões, tá? Então, consequentemente, a nossa velocidade, né, ó, a nossa velocidade, ela vai ter uma unidade mais usual, conhecida como quilômetros por hora, né? Ah, professor, eu quero converter de metro por segundo para quilômetros por hora, ou vice-versa. Tem como eu fazer isso? Tem como, né, gente? Tem como fazer isso. Como é que eu faço isso? Simples. Ó, na conversão das unidades, eu vou ter de metro para quilômetro ou de quilômetro para metro, né? O que é que eu preciso fazer? Simples. De metro para quilômetro, a gente pode multiplicar por 10 a menos 3. De quilômetro para metro, eu posso multiplicar por 10 a terceira. Gente, eu estou fazendo isso em potenciação. Por quê? Porque eu acredito que grande parte das situações que a gente vai estudar, que a gente vai ter que fazer questões, vai dar em cima da potenciação. Então, eu já coloco a potenciação para a gente estar preparado para quando isso acontecer. Tá? Então, essa relação se dá a relação que a gente aprende em matemática. 1 quilômetro é 1.000 metros. Então, de quilômetros para metro, eu multiplico por 1.000, que é a mesma coisa que 10 a terceira. E de metro para quilômetro, eu teria que dividir por 1.000. Mas, se eu quero dividir por 1.000, eu também posso mudar para uma multiplicação. E isso, na forma de potenciação, o sinal do expoente fica negativo. Então, se eu quero sair de metro para quilômetro, eu vou e multiplico por 10 a menos 3. Tá claro isso? Ah, professor, eu quero sair de segundos. Eu vou fazer o contrário. Eu quero ir de horas para minutos. E de minutos para segundos. De horas para minutos, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que multiplicar por 60. De minutos para horas, a mesma coisa. Multiplica por 60.
né? Agora, se eu quiser voltar, se eu quero voltar dos segundos para o minuto, eu vou dividir por 60. E se eu quero sair de minutos para horas, eu vou dividir também por 60, né? A maior relação que geralmente a gente vai ter é a relação de horas e segundos. Por quê? Porque uma hora corresponde a 3.600 segundos. Ou seja, a relação que eu vou ter entre hora e segundo é uma relação de 3.600. Então, se eu quiser passar de hora para segundo, eu multiplico por 3.600. Se eu quero passar de segundos para horas, eu divido por 3.600. Tá? Tem que só ficar ligado aí. Ah, professor, e a velocidade, né? Vamos lá. A velocidade eu tenho quilômetros por hora para metros por segundo. Ou, né, metro por segundo para quilômetros por hora. O que é que eu preciso fazer? Simples. Quilômetros por hora para metros por segundo, eu vou dividir por 3,6. E de metro por segundo para quilômetros por hora, eu vou multiplicar por 3,6. Né? Então, essa é a nossa relação entre velocidade, quilômetros por hora para metro por segundo, divido por 3,6, de metro por segundo para quilômetros por hora, eu multiplico por 3,6. Muita gente se pergunta, professor, e por que diabo apareceu esse 3,6 aí? É só você associar a uma hora, que é 3.600, e 1 quilômetro, que é 1.000 metros. Quando você dividir 3.600 por 1.000, vai sobrar 3,6. Ou seja, o 3,6 surgiu justamente da relação de uma hora ter 3.600 segundos e que 1 quilômetro ter 1.000 metros. Quando a gente divide os dois, aí eu vou ter a relação de 3,6. Tudo bem, gente? Estão entendendo? Tá claro? Tá sim. Tudo certo? Show de bola. Então é o seguinte, ó. Perceba que a gente está apenas analisando, né, a velocidade de apenas um percurso. Um percurso. Se por algum acaso eu precisar encontrar a velocidade em dois percursos diferentes, o que é que eu tenho que fazer? Aí o negócio é outros 500. Tá? Então, a velocidade média ela serve para um percurso. Eu vou tirar foto do quadro para poder apagar e a gente continuar verificando a questão do outro percurso. Só um momentinho. Pronto. Apaguei aqui. Vou apagar essa parte aqui. Ó. Então, eu tenho a velocidade média. Velocidade média em um percurso, né? Se eu tiver velocidade média em um percurso, eu vou encontrar a velocidade média como a gente aprendeu. Velocidade média é ΔS sobre ΔT.
essa é a fórmula da velocidade média em apenas um percurso. Manu saiu da casa e foi até o shopping. A distância do shopping até a casa de Manu é 3 quilômetros. E Manu gastou 30 minutos para sair da casa até o shopping. Calcule a velocidade média de Manu. É um percurso, casa-shopping. Né? Casa-shopping. É o mais simples, né? O mais simples. Agora, quando a gente tiver dois percursos, o que quer dizer dois percursos? Vamos lá. Manu sai de casa e vai até o shopping. E depois sai do shopping e vai até a casa da tia. São dois percursos que Manu fez. A questão pede: calcule a velocidade média de Manu durante todo o movimento. É todo o movimento que Manu fez, ou seja, o percurso 1 e o percurso 2 de Manu. Né? Professor, pode ter mais de outro percurso? Pode ter 3 percursos? Pode, mas raramente cai. Raramente, que eu digo, é quase nunca, tá? Quase nunca. Geralmente, cai só o primeiro percurso, né? E ocasiões especiais, ele perde o segundo percurso. Quando a gente tiver dois percursos, né, a gente tem que analisar duas situações distintas. Então, são duas situações que a gente tem quando temos dois percursos. A primeira situação é essa, ó. Vou fazer aqui bem intuitivo para a gente se ligar, tá? Manu tá aqui. Né? Manu tá aí no ponto A e vai até o ponto B, certo? Depois Manu sai do ponto B e chega até o ponto C. Um detalhe muito importante que temos nessa situação é que a distância de A e B é a mesma distância de B e C. Ou seja, a distância vale X, em qualquer valor. Vou chamar de X para tentar facilitar. Vamos supor que A e B seja 3 km, de B para C também seja 3 km. Tá? Aí o que acontece? A velocidade de Manu de A para B foi de 60 km por hora. E a velocidade de Manu de B para C foi de, vamos supor, 80 km por hora. Certo? Ó. Ou seja, Manu teve velocidades diferentes em cada percurso. O percurso de A para B foi 60, o percurso de B para C foi 80. Mas ambos os percursos, né? A gente tem a mesma distância, né? A mesma distância. Quando essa situação acontece, ó, quando essa situação acontece, que eu vou ter a mesma distância, para me achar a velocidade média de Manu durante todos esses percursos, eu vou usar a seguinte fórmula. Velocidade média é igual a 2 vezes VA, né, vezes VB, sobre VA mais VB. Quem é VA? É a velocidade de Manu de A para B. Quem é VB? É a velocidade de Manu de B para C. Essa é a fórmula linda e bela
da velocidade média de Manu durante os dois percursos. Perceba que é uma fórmula completamente diferente da primeira. Não tem espaço, não tem tempo. A questão vai apenas dar uma orientação para ver se você está ligado no que vai acontecer. Se a questão falou que uma situação, Fran viajou de Natal para João Pessoa, depois voltou de João Pessoa para Natal. Teoricamente, os dois percursos têm as mesmas distâncias, né? Aí a questão pede, calcule a velocidade média de todo o percurso de Fran. Ou seja, ele quer saber qual foi a velocidade média, né, dos dois percursos de Fran. Você não vai encontrar usando essa fórmula. Claro que para chegar nessa fórmula a gente teve que usar essa e mais algumas coisas longas para chegar nela. Mas eu quero que você apenas descubra como chegar na velocidade média usando essa fórmula aqui. É 2 vezes VA vezes VB dividido por VA mais VB. Né? Não tem mistério, gente. Você identificou que a questão falou sobre os espaços serem iguais, você vai usar essa fórmula. Você sabe por que eu estou falando isso? Porque na outra situação, a gente não vai ter mais os espaços iguais. Não vai ter as mesmas distâncias. A gente vai ter o tempo, tempo exatamente igual. Então agora, né? Agora Manu vai fazer o seguinte trajeto. De A para B. De A para B. E de B para C. Vamos dizer que A para B é uma distância X e de B para C é uma distância Y. É bem maior do que a distância AB. Né? Manu está aqui. Né? E a velocidade de Manu, VA, vamos dizer, é de, sei lá, 50 km por hora. Né? E a velocidade de B é 100 km por hora. Só que tem um detalhe. O tempo que Manu gastou para sair de A para B, o tempo 1, tem que ser exatamente igual ao tempo que Manu gastou para fazer de B para C. Então, os tempos são iguais, os espaços são diferentes e as velocidades são diferentes. Então, tecnicamente, o que você precisa saber é a questão do espaço e do tempo. Se o espaço for igual, velocidade média é 2 vezes VA vezes VB dividido por VA mais VB. Se os tempos são iguais e os espaços são diferentes, tá? Por que eu estou falando isso? Porque pode ser que a questão fale que o espaço e o tempo são iguais. Aí é só você lembrar. Espaço igual, essa questão aqui. Tempo igual e espaço diferente, eu vou usar essa outra fórmula aqui. Aí o que é que eu vou fazer? É a fórmula mais simples da vida. A velocidade média, quando os tempos forem iguais, é a média aritmética das velocidades, ou seja, VA mais VB dividido por 2. Olha, essa é a fórmula da velocidade média quando os tempos forem iguais. Eles têm que ser exatamente iguais, gente. Se Manu gastou 30 minutos para sair de A para B, ela tem que gastar exatamente 30 minutos para sair de B para C, para a gente usar essa fórmula. Se for um segundozinho a mais ou a menos, essa fórmula já não vale mais. Tá? Geralmente nas questões ele fala sobre isso. Diz.
O espaço, né? Também tem que ser igual. O espaço não pode ser igual nessa fórmula do tempo, tá? Para o espaço ser igual, eu teria que usar essa fórmula aqui, nessa situação aqui, tá? É só você relembrar o espaço. O espaço igual usa velocidade média 2 vezes VA vezes VB dividido por VA mais VB. Espaços diferentes e tempos iguais é a média aritmética das velocidades. Tá claro? Tá sim. Show de bola. Tá? Bom, para a gente finalizar essa parte de velocidade, eu vou apagar essa parte aqui também. Nós falaremos sobre uma velocidade bem interessante, é uma velocidade, inclusive, que cai muito nas questões, que é a velocidade relativa. Ó, velocidade relativa. Velocidade relativa. O que é isso, professor? Gente, a velocidade relativa é geralmente quando a gente tem dois corpos, dois, não é mais um, só um, são dois corpos que tenham velocidades e que estão em movimento juntos. Ou seja, esses dois corpos, eles podem estar em movimento no mesmo sentido, ou eles podem estar em movimentos em sentidos opostos. E cada relação dessa com o sentido, eu vou ter uma velocidade relativa diferente. Então, a velocidade relativa é a relação entre dois corpos que têm velocidades. Então, por exemplo, estou aqui, estou no meu carro, certo? Aí eu quero ultrapassar o carro que está na minha frente. Como é que eu vou o que é que eu vou fazer? Na hora do trânsito, na hora que você está dirigindo lá, você sabe que se você aumentar a velocidade, você consegue ultrapassar, né? Mas aqui na questão, na parte teórica, aquela relação entre a sua velocidade e a velocidade do carro é o que chamamos de velocidade relativa. Seria o quanto você precisa para aumentar a velocidade e conseguir ultrapassar aquele carro. Tá? A mesma coisa é, vamos lá, você está na estrada, aí vem um carro no sentido contrário a você. Você já percebeu que quando o carro passa perto de você, você sente que o carro está passando muito rapidamente? Vocês já perceberam isso? Aquilo acontece por causa da velocidade relativa. É como se naquele momento que o carro estivesse passando por você, você está parado e o carro que está passando pelo seu lado, ele está com a sua velocidade mais a velocidade dele. Por isso que a sensação da gente é que esse carro está passando mais rápido. Né? E isso é a velocidade relativa também. Tá? Então, vamos definir velocidade relativa? Ó, é a relação que surge, é a relação que surge quando dois corpos estão em movimento, tá? Em movimento. Então a gente pode ter dois tipos de velocidade relativa. Eu tenho a velocidade relativa no mesmo sentido, ó, no mesmo sentido. Então imagina só que a gente tem aqui uma pista, certo? E eu tenho aqui um carro, vou fingir que essa partícula aqui é um carro, que vem com a velocidade VA,
E tem outro carro aqui que está com a velocidade no mesmo sentido de VB, certo? A minha velocidade relativa, que eu vou chamar de VR, velocidade relativa, vai ser a velocidade do maior menos a velocidade do menor. Vixe, professor, é negativo? Porque essa relação aqui vai me dar justamente qual é a velocidade mínima que eu preciso para conseguir ultrapassar o carro que está na minha frente. Então, imagina que o carro que está na minha frente está com 80 quilômetros por hora e eu estou a 100. Vixe, professor, o carro que está na frente está com a velocidade menor, não tem problema, né? Isso não vai interferir em muita coisa, não. Mas na hora que eu for calcular qual é a velocidade que eu preciso colocar para começar a ultrapassar esse carro aqui, eu vou precisar pegar os 100 e subtrair pelo 80. Vai ficar quanto? 20. Então, esse carro tem que aumentar 20 quilômetros por hora para começar a ultrapassar VB. Ou seja, ele teria que ter 120 quilômetros por hora para começar a ultrapassagem. Né? Gente, questões assim cai muito. Coloca um caminhão, pega um caminhão, bota na sua frente. Aí ele diz, o caminhão tem 10 metros de comprimento e o seu carro tem 4. Tá? Olha a diferença, né? 10 e 4. Aí ele diz, o caminhão está a 80 quilômetros por hora. Você está a 100. Ele quer saber o tempo de ultrapassagem. O tempo de ultrapassagem vai ser em cima da velocidade relativa. Nós vamos usar a mesma fórmula, a mesma fórmula da velocidade média, só que ao invés de utilizar VM, nós usaremos VR. Então, ficaria velocidade relativa é igual. Aí vamos pensar um pouquinho. ΔS seria a variação do espaço. No caso do caminhão que está na minha frente e eu que estou dentro do carro, eu tenho distâncias a somar, que é a minha distância, 4 metros do carro, mais a distância do caminhão, que é 10. Ou seja, o meu ΔS viraria a distância D. Distância D, que é a distância de quem? Do caminhão mais a distância do carro. Dividido pelo tempo. Dividido pelo tempo. Aí isso daqui vai me dar a relação entre o tempo de ultrapassagem, né? Ou o tempo para colidir, também tem essa situação. Um carro vem no sentido contrário a você na mesma faixa. Quanto tempo demora se os dois estivessem perto de colidir? Né? É outra situação que usaria velocidade relativa. Só que a diferença é que essa velocidade relativa iria ser agora em sentidos opostos. Então, a gente analisou no mesmo sentido e vamos analisar agora no sentido oposto. Ixi, professor, no sentido oposto. Sentido oposto. Então, no sentido oposto, eu vou ter o carro vindo no sentido VA e o outro carro vindo no outro sentido VB. Né, ó. Aí o que acontece? Se eles estão em sentidos opostos, a velocidade relativa deles vai ser VA mais VB. É a soma das velocidades, né? É a soma das velocidades.
Ó, é a soma das velocidades. E, no mesmo sentido, é a subtração das velocidades. Por isso que quando a gente estuda quantidade de movimento, colisões, a gente estuda velocidade relativa também lá. Por quê? Porque a velocidade relativa vai me dar a relação, né, da velocidade de uma colisão. Né? Se os carros colidirem, quem vai definir isso é a velocidade relativa entre os dois carros. Quem estava com a velocidade tal, o outro que estava com a velocidade tal, e essa colisão aconteceu porque a velocidade relativa deles influenciou. Né? A mesma coisa acontece aqui no sentido oposto ou no mesmo sentido. Gente, tá claro para vocês isso? Tudo Mas que bem? claro, tá Mas tudo que claro, tranquilo. por enquanto tá, né? Bom, Sim. vou fazer assim. Tem umas questões, porque a gente não adentrou ao movimento uniforme ainda, a gente está apenas viajando no mundo da velocidade. Mas tem, acho que, 2 ou 3 questões na lista de exercício que fala sobre velocidade. Então, meu conselho é, tentem resolver aquelas questões aí na próxima aula, de próxima quarta, né? Porque segunda é outro conteúdo, na quarta-feira, quando a gente voltar para a parte de cinemática, eu faço as questões e a gente continua a parte de movimento uniforme, tudo bem? Tá bom. Dúvidas? Professor, Fala. ó, tipo, ali na velocidade relativa que você colocou a distância, É, isso. É a distância tipo o tamanho dos veículos? isso é a distância do caminhão mais a distância do carro, Entendi. Obrigada. tá? No caso, seria o tamanho do caminhão mais o tamanho do carro. Isso acontece muito também na ponte, tá? Por exemplo, tem muitas questões que envolvem ponte. Um trem que vinha com a velocidade tal passa por uma ponte. Aí a questão quer saber qual é o tempo do percurso dentro dessa ponte que o trem demora para passar. Nesse caso, a gente não usa o delta S, tá? A gente usa a distância da ponte mais a distância de quem? Do trem, do VLT, do que a questão disser, tá? Porque aí já é uma situação diferente. Como eu falei para vocês, o espaço ele pode ser a mudança de posição ou pode ser o comprimento, tá? Vai depender do estilo da questão. Eu odeio a questão do trem, dá muita raiva. É bem normal isso acontecer. Mas é aquele negócio, depois que você aprende a fazer, você faz qualquer questão que envolve trem. É só lembrar, questão de trem envolve o tamanho da ponte e o tamanho do trem. Então você tem que somar essas distâncias, tá? Esses comprimentos e colocar no lugar do ΔS. Tudo claro? Uhum. Deixa eu só encerrar a aula aqui no YouTube.